descobrimos nessa semana, que está acabando, que a fome voltou ao mapa brasileiro. Se tínhamos 17 milhões de pessoas passando fome, hoje temos 33 milhões de brasileiros, o que equivale a algo em torno de 15% da nossa gigantesca população. Vendo esse número, parece até uma afronta quando a gente ouve o plano de governo de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro suplicar aos supermercados que reduzam as suas margens de lucro da cesta básica. Pedir, portanto, ao empresário que ganhe menos. Esses grandes liberais capitalistas têm isso a dizer à população que passa fome. Renato, bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla. Tá difícil dar boas notícias, né? Ultimamente. Parece que só piora. O relatório que colocou o mapa da fome de volta no Brasil, que viu um crescimento de mais de 70% do número de brasileiros que tem restrição alimentar, coloca em xeque o tipo de país que tem sido construído nos últimos anos. Afinal de contas, a serviço de quem está um país onde o número de famintos aí cresce mais do que o número de bilionários. Infelizmente, essa realidade também mostra uma desorganização do poder público em priorizar o combate à fome, né? Nós vamos lembrar que o Brasil já passou por grandes campanhas de combate à fome, que aqui mesmo, na nossa coluna na Band News, nós já falamos sobre as iniciativas que houveram durante a pandemia de doações e de combate à fome, mas o que nós vemos na prática é que só políticas públicas amplas são capazes de acabar com o que talvez seja um dos retratos mais humilhantes de uma nação, que é ter parte considerável da sua população passando fome. Para aqueles que falam que morrem de medo do Brasil virar uma Venezuela, essa Venezuela já existe. Essa Venezuela, do ponto de vista do flagelo da população, está aqui. E talvez o retrato dessa desorganização seja exatamente as falas do ministro Paulo Guedes, as falas do presidente Jair Bolsonaro, que para os supermercadistas falam, por favor, parem de lucrar. Como se fossem eles, os lucros absurdos e exorbitantes dessas instituições, que fossem responsáveis aí pela alta da fome do Brasil, como não fosse uma ausência de políticas públicas que reduzam a desigualdade econômica do nosso país. Até porque não tá fácil para ninguém, né, Renato? É claro que se você é dono do supermercado, a possibilidade de você estar não com a vida ganha, mas com uma vida muito melhor do que a do brasileiro médio, é muito grande. Agora, a gente está morando num país em que o Extra deixou de operar. O Walmart foi embora para os Estados Unidos. É o Atacadão, né? Que está saindo agora também do Brasil. Não é o Atacadão, é o Macro. O Macro também está indo embora do Brasil. Então a gente está cheio de redes varejistas que não estão dando conta da situação brasileira e estão indo embora. Então não é que os empresários do ramo dos supermercados estão nadando em dinheiro que nem o tio Patinhas. Não, tá difícil para todo mundo, inclusive para esse pessoal que gera muito emprego aqui no Brasil. É o que eu ia dizer justamente, Megali, ia citar isso, viu, Renato? Porque o discurso antes era, nossa, como é difícil ser empresário no Brasil, é difícil empregar as pessoas. E assim, de fato são muitos impostos, né? É complicado você manter muitos empregos. Agora, quando você vem com esse discurso, não leva a instabilidade também para quem já está empregado, eu ia dizer já está empregado ou ainda está empregado? Funciona mais ou menos o seguinte, aprendendo com o ditado popular. Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Em governo que falta solução, todo mundo briga e ninguém tem razão. Vamos lá. Não é de hoje esse problema. Esse é um problema que o Brasil, num passado relativamente recente, do ponto de vista histórico, tinha conseguido sair do mapa da fome. E por que essa situação de tentar buscar alguma solução meio que mambembe, meio que malabarista para essa solução? Porque estamos na véspera do processo eleitoral. E não por coincidência, os perfis da população apontados pela pesquisa que mais sofrem com a falta de comida, também é o perfil da população que mais rejeita
o atual governo do Jair Bolsonaro. Ele tenta medidas que talvez em qualquer governo do passado iam ser vistas como medidas comunistas, né? Medida de oferecer subsídio para gasolina, cobrar dos empresários a sua parcela da população, medidas que quem é mais velho como eu lembra, que ressuscita ou abre margem para ressuscitar o que foi os fiscais do Sarney na época do Plano Cruzado lá atrás. São todas medidas, Carla, Sheila e Megali, que tem um objetivo claro, que é um objetivo eleitoral, de desresponsabilizar o presidente da República, que é o responsável por isso, das suas responsabilidades de gerir o país. Pode parecer para o ouvinte que está achando que nós estamos radicalizando aí nos nossos comentários. Pessoal, vamos ser práticos aqui. Existem duas formas de mudar o resultado da eleição em condições normais de temperatura e pressão. A uma é o debate sair da economia e ir para o debate de costumes. Não está fácil disso acontecer porque o preço do botijão de gás e da cesta básica se impõe sobre a agenda do costume. A outra medida era buscar soluções heterodoxas na economia. Soluções heterodoxas que já começaram a indicar um presidente da Petrobras que é formado em comunicação social, ter um processo de subsídio ao preço do gás, onerando ainda mais os estados a partir de dezembro, e agora propor tabelamento para comida. Ia ser ótimo aí se essas mentes brilhantes dedicassem o seu tempo a resolver o problema da economia real, sem sangrar os cofres públicos a todo custo para tentar garantir uma reeleição. E aí, Renato, entre todos os dados que são muito tristes, né, do empobrecimento e da fome para 33 milhões de brasileiros, um dos dados aqui, ele também diz respeito mesmo àquelas pessoas que receberam o Auxílio Brasil, por exemplo, que são parte de programas assistenciais. A insegurança alimentar, mesmo nesses casos, aumentou. Na faixa de renda de menos de meio salário mínimo por pessoa, a fome é realidade para quase 33% das famílias que receberam esses benefícios. Quer dizer, o Auxílio Brasil teve um enfraquecimento primeiro mesmo do Bolsa Família e aí, na sequência, o Auxílio Brasil não deu conta. Não deu conta por conta da inflação, antes de tudo, Sheila. Nós sabemos aí que a inflação já está na casa dos 2 dígitos, a inflação da cesta básica é quase 3 vezes maior do que a inflação tradicional. Enquanto essa realidade faz com que as pessoas comam menos, com que as pessoas troquem a carne pelo ovo, com que as pessoas pulem uma refeição, nós tivemos a oportunidade de observar ontem na televisão o presidente falar ao mundo que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Seria ótimo que dentro desse bilhão também estivesse os 33 milhões de brasileiros que passam fome. Disse ontem o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro: quem recebe R$400 de Auxílio Brasil não passa fome. Flávio, em entrevista à CNN Brasil, praticamente culpou o brasileiro mais pobre que eventualmente esteja em situação de fome. Afirmou que, cadê a frase exata aqui? Que quem está nessa situação é porque talvez não participe dos programas sociais do governo. Aspas. Quem recebe R$400 por mês de Auxílio Brasil, frase de Flávio Copenhagen Bolsonaro, pode ter dificuldade, mas fome não passa, afirma o senador, que até hoje não explicou como conseguiu comprar uma mansão de $6 milhões com o salário de senador. É muito cinismo, né? É muito. Isso num país em que a cesta básica aumentou quase 70%, que a média de aluguel no Brasil está lá em R$700, R$800, só o aluguel, tá? Mas os R$400 são suficientes para ninguém passar fome.